Cordiais saudações, meu nome é Fernando, sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de São Vicente, ligado, portanto, à Secretaria de Educação de São Vicente. Hoje nós vamos falar da reforma. Antes eu quero falar do dever dos historiadores e do professor de História. O dever do professor de História e do historiador mais ainda é narrar fatos. E evitar fazer juízos de valores. Tal coisa não é boa, tal coisa é ruim. Então, o que é um juízo de valor? Juízo de valor é você pegar um fato e dizer que tal fato foi bom, tal fato foi ruim, tal personagem histórica não prestou, tal personagem histórico foi um herói. Isso são juízos de valores. E o professor de História e o historiador não devem fazer juízos de valores. É claro que, como humanos, nós somos imperfeitos e não existe neutralidade, mas o professor, enquanto ele transmite o conhecimento, ele deve ser o mais imparcial. Vamos falar da reforma. A reforma ela não caiu do céu. A história ela se liga como uma corrente, ela tem elos. Então, não adianta falar da reforma. Num belo dia de 1517, Lutero acordou e falou: que belo dia, o sol brilhando em Wittenberg, acho que hoje eu vou atacar a Igreja Católica. Não é assim que as coisas acontecem. A reforma, ela teve precedentes. E quais foram os precedentes históricos da reforma? O cisma do Ocidente. Antes do cisma, o papado em Avignon, cisma do Ocidente, repetindo, e o Renascimento. Esses são os fatores que prepararam o terreno para a reforma protestante no século XVI. No século XIV, Filipe IV, conhecido também como Felipe o Belo, ele aprisionou o Papa Bonifácio VIII em Avignon, porque o Papa Bonifácio VIII se contrapôs aos desejos de Felipe o Belo. O Papa queria aumentar seus poderes. Depois da morte do Papa Bonifácio VIII, os papas tiveram que governar não mais de Roma, no século XIV. Então, grande parte do século XIV, os papas governaram em Avignon, na França. Isso gerou um mal-estar na cristandade. Lá pelos idos de 1377, por causa de muitos católicos, pediram que os papas retornassem à sua sede, à sua sé, no caso Roma. E quando o Papa volta para Roma, acontece um cisma. Você está perguntando o que é um cisma? Cisma é uma briga, é como se fosse um divórcio. Duas pessoas se separam, ou dois grupos se separam. Então, o cisma é apenas uma separação. Só isso. Então, quando o Papa voltou para Roma, surgiu um outro Papa em Avignon, na França. Nessa época tiveram dois papas, depois tentaram fazer concílios. O que é concílio? Concílio é uma reunião de bispos. Tem outros convidados, às vezes, como doutores em teologia, reitores de universidades, que ajudavam no concílio. Então, tentaram fazer concílios em Paris em 1395 para resolver essa questão de dois papas. Fizeram um concílio em 1395 em Paris, depois em
1406. Em 1409, também em Paris fizeram um concílio e depuseram os 2 papas e escolheram um novo papa chamado Alexandre V, que ficou poucos meses no governo. Depois elegeram outro papa, que era o João 23. João 23. E aí esse papa, ele foi deposto porque teve um outro concílio, o concílio de Constança, no século XV já, 1415. E eles tinham 3 papas nessa época, então era João 23, Bento XIII, que era de Avignon, e Gregório XII em Roma, 3 papas ao mesmo tempo. E aí fizeram um concílio. Então o concílio se colocou acima do poder do papa, ou seja, a reunião dos bispos está acima do poder papal, porque só o concílio poderia resolver essa questão de quem era o verdadeiro papa. A Europa não podia suportar muito tempo com 3 papas, porque o papa ele é que dava a unidade dos povos europeus. Então a união da Europa, até aquele momento, se dava na representação de uma pessoa. Essa pessoa era o papa, e nessa época haviam 3 papas. Concílio de Constança, depois os 3 papas, elegeu um novo papa, que é o Papa Martinho V, e esse mesmo Concílio de Constança fez uma grande besteira, cometeu um grande erro, e já fiz juízo de valor, eu falei que é besteira, não posso falar isso. O Concílio de Constança, eles executaram João Hus, ou Jan Hus, que era tcheco, nascido que seria hoje a República Tcheca, que eram chamados de boêmios. Jan Hus foi para Constança. Ele tinha um salvo-conduto do imperador Sigismundo. O que é um salvo-conduto? É um documento que você pode passar por áreas inimigas e você não pode ser preso e você não pode ser morto. Então, o salvo-conduto é um documento do imperador que garante que você não vai sofrer nenhum tipo de violência. E quando Jan Hus chegou a Constança, ele foi julgado como herege. O que é herege? Herege é uma pessoa que discorda da doutrina oficial da igreja. Então, essa pessoa discorda da doutrina da igreja, ela é chamada de herege. Então, a palavra herege, isso é só para mera curiosidade, vem do grego airesis, ou airesis, que vem do grego, significa aquele que escolhe. Então, Jan Hus, ele foi queimado em Constança. Isso provocou a revolta entre os tchecos, porque Jan Hus era um herói para eles. E Jan Hus não era necessariamente um inimigo da igreja. A única coisa que ele queria é que os católicos tchecos participassem do cálice, porque naquela época os católicos, os leigos, os fiéis, só recebiam a comunhão da hóstia, que é aquele pãozinho fino, branco, e eles queriam beber do sangue de Cristo, porque para os católicos da época eles consideram que o pão e o vinho é o corpo e sangue de Cristo, só que só o padre comia a hóstia e bebia do cálice. Então a luta do Jan Hus era para que os fiéis pudessem comer da hóstia e também beber do cálice, o mesmo cálice que os padres e bispos tomavam. E foi por isso, basicamente, que ele foi executado em Constança. E esse fato fez com que
a nação tcheca visse a Alemanha e outras nações como inimigas. Isso fez praticamente surgir o Estado tcheco, fez surgir os Estados modernos. Então, os Estados modernos também são frutos da Reforma Protestante. Agora, nós vamos falar como o humanismo influenciou a Reforma. Tá? O humanismo ou o Renascimento, que o professor André fez um vídeo muito bom. O vídeo de fato é muito bom porque eu assisti ao vídeo do professor André, aprendi bastante também. E vocês já devem ter assistido, creio eu. Se não assistiram, devem assistir. O Renascimento, ele teve um expoente no século XV, mas já estados italianos, desde o século XI, Veneza, por exemplo, Veneza era forte na navegação, tinha um comércio. Então, já na Itália, já haviam cidades, já havia a urbanização, já havia a cultura, diferente do mundo feudal. Haviam cidades livres, que eram governadas de forma diferente da Europa feudal. Então, desde o século XI, na Itália, esses mercadores traziam cultura para a Itália, porque eles tinham contato com o mundo helênico. E quando eu falo helênico, eu estou falando grego, tá? Então, eles tinham contato com o mundo grego, que nós agora em diante vamos chamar de mundo helênico. Eles tinham contato com Bizâncio. Agora, quando no século XV, em 1453, Constantinopla cai sob o poder dos otomanos, muitos sábios, muitos filósofos, muitos pensadores, muitos cultores da cultura antiga, eles pegaram manuscritos, livros e levaram para a Itália. Então a Itália se tornou ainda mais culta. E aí eles começaram a discutir a filosofia antiga, a retomar o estudo e o gosto pela matemática, pela física, por Platão, que eles redescobriram Platão, porque até então Aristóteles era o top da sociedade medieval. Redescobriram Platão, a matemática. Então, na matemática, temos Galileu Galilei, fruto do Renascimento que ocorreu na Itália. Temos o Tycho Brahe mais para frente, Johannes Kepler, tudo isso foi fruto do Renascimento. E o Renascimento criou um outro homem, porque até então o espírito medieval era um espírito mais comunitário, coletivo. Então, na Idade Média existiam guildas. O que são guildas? Guildas são corporações de ofícios, associações, agremiações. Então, as pessoas cresciam, elas arrumavam trabalho. Então, elas eram carpinteiras, alfaiates, serralheiros, metalúrgicos, enfim. E toda profissão tinha uma guilda, que era uma associação. E as pessoas, elas eram de determinadas associações. E essas associações protegiam aquelas pessoas, então era uma irmandade. As pessoas, elas, o indivíduo ele não tinha destaque. O que tinha destaque eram as corporações. A corporação dos pedreiros, a associação dos serralheiros, dos metalúrgicos, enfim. Com o Renascimento, o indivíduo ele quer se sobrepor ao coletivo por causa dos seus méritos.
ele passa a estudar e ele vê no Renascimento que ele pode se destacar. Então se cria a questão também de uma certa meritocracia, o governo do mérito. Então as pessoas podem sobrepor, leigos não mais precisam também obedecer os padres, os bispos, porque até então os detentores do saber eram os padres e os bispos. Então agora leigos, eles podem ter acesso à cultura, e é uma cultura muito mais refinada, uma cultura de pessoas verdadeiramente eruditas. Então o Renascimento criou um homem novo, e esse homem novo ele queria se destacar por sua cultura, por sua erudição. E como é que o Renascimento vai influenciar a Reforma? Vamos falar de um homem especial chamado Erasmo. Ele é conhecido como Erasmo de Roterdã. Roterdã porque foi o lugar onde ele nasceu, que é na atual Holanda. Erasmo ele foi um humanista. Ele aprendeu grego, ele traduziu o Novo Testamento, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ele cultivava esse espírito renascentista. E ele levou isso para o norte da Europa, né? O norte da Europa, a Alemanha, Suíça, é o norte da Europa. Então, o Erasmo, ele começou a criticar a postura da igreja medieval, porque a igreja medieval acabou tendo superstições, peregrinações, culto aos santos, que era uma coisa bem supersticiosa. Então ele criticou muitas coisas que ele achava que não era bom para o cristianismo. Então ele queria uma reforma da igreja. E o Erasmo acabou influenciando Lutero e outros reformadores. Erasmo ele dizia que o que basta é seguir o Evangelho, que ele chamava de filosofia Christi, ou filosofia do Cristo, filosofia cristã. Então, por causa de sua cultura, ele dizia que as pessoas deviam conhecer o Evangelho e que a igreja devia acabar com certos cultos, como peregrinações, festas de santos que tinham festivais, jejuns, enfim, algumas práticas que ele não achava que caía bem para a igreja. Bom, Lutero vai surgir nesse contexto, né? É o contexto que a Europa estava enfraquecida. Mataram João Hus em Constança. Então os tchecos estavam revoltados e acabaram se separando mesmo da igreja e criaram uma facção dos hussitas. E os hussitas eles se dividiam em utraquistas e taboritas. Os utraquistas eles eram católicos, eles só queriam tomar do cálice. E os taboritas eles eram mais radicais, tinham outras doutrinas. Então a República Tcheca, que não existia na época, né, os boêmios, a Boêmia, como se chamava, separou da cristandade. Esse foi um primeiro fator. A Europa estava enfraquecida por causa do cisma do Ocidente que, como eu falei anteriormente, 3 papas queriam governar a Europa. E o humanismo, que contribuiu para que o indivíduo se sobressaísse. Lutero era monge, frade, agostiniano. A sua doutrina baseava-se na corrupção da natureza humana. Que o ser humano é tão corrupto, é tão sujo, que não tem livre-arbítrio. Então Lutero ele negava o livre-arbítrio. Então como é que Lutero conseguiu defender essa doutrina? Ele dizia que o ser humano não tem salvação por ele mesmo, ele pode fazer o bem, não adianta. O ser humano é sujo por natureza,
por causa do pecado de Adão. E aí Lutero dizia assim, olha, Cristo morreu para me salvar. Então, todas as vezes que eu pecar, não sou eu que estou pecando, é Cristo que peca porque ele assumiu meus pecados. E por eu crer em Cristo, eu estou salvo. Quem crê em Cristo está salvo, quem não crê está condenado. É simples assim. Essa era a doutrina de Lutero. E por que Lutero chegou a essa conclusão? Porque por volta de 1515, ele foi a Roma e ele viu que os padres tinham mulheres, monges tinham mulheres. Ele ficou escandalizado porque a Roma que ele conhecia era uma Roma moralmente decadente. E aí ele chegou à conclusão que realmente o ser humano não consegue fazer boas obras. E por isso ele adotou essa doutrina. Na sua época, a imprensa havia nascido, as suas ideias começaram a se espalhar. Lembrando que eu falei do Renascimento, né? O Renascimento dizia que o indivíduo tinha que se sobressair. O Erasmo, ele queria uma reforma da igreja porque ele conheceu o Novo Testamento em grego, ele conheceu a literatura de teólogos antigos e tudo isso ele viu que havia erros na Igreja Católica e esses erros deveriam ser sanados pela leitura dos clássicos cristãos antigos. Isso acabou influenciando Lutero e Lutero acabou criando doutrinas que não eram conhecidas da Europa até então, como essa questão da negação do livre-arbítrio, e o Lutero se separou. Só que a reforma não foi uma reforma apenas religiosa, foi uma reforma política. E na Alemanha, sobretudo na Alemanha, os príncipes que governavam a Alemanha, que eram príncipes eleitores, eles se aliaram a Lutero porque eles queriam pegar os mosteiros, os conventos, as igrejas e tomar aquelas propriedades para eles. E aí eles podiam expandir o seu poder político, aumentar seus territórios. Então a reforma foi uma boa coisa para os príncipes da Alemanha, porque eles têm uma nova igreja, uma nova fé, eles não dependem mais de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade religiosa vindo de fora da Alemanha. Agora os alemães podem ter suas autoridades religiosas da mesma nação. Então, a religião luterana acabou, por assim dizer, reafirmar a nacionalidade, a língua alemã. Então, o motivo de reforma na Alemanha foi a questão da nacionalidade alemã, a questão dos príncipes alemães aumentarem seus territórios. E um dos príncipes que ele foi muito mais influente que Lutero foi Philipp von Hesse, ou Filipe de Hesse. O Filipe de Hesse criou a Liga Smalcald, a Liga de Smalcald, que reuniu vários príncipes para lutar contra os católicos que queriam reaver seus territórios. Inclusive lutaram contra o príncipe Fernando da Áustria, porque essa Liga Smalcald tinha por finalidade fazer a igreja luterana crescer e os príncipes terem mais poder, adquirirem mais territórios. Então essa foi a reforma na Alemanha. Na Inglaterra a reforma se deu da seguinte forma: o rei Henrique VIII, ele se separou da igreja romana, e criou a igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja muito parecida, muito semelhante com a igreja católica, só que quem é o chefe da igreja é o rei. Hoje, no caso, é a rainha. Então, a igreja anglicana, ela adquiriu alguns princípios protestantes e outros princípios católicos. Ela fez uma junção de princípios protestantes e de princípios católicos. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de João Calvino, que é uma geração
é uma geração depois, é uma geração de segundos reformadores. João Calvino, comparado com Lutero, ele é o verdadeiro pai do protestantismo tal como nós conhecemos hoje. O Lutero, ele tinha algumas doutrinas que realmente separaram da Igreja Romana, mas Lutero pode ser considerado como um católico não muito ortodoxo, porque Lutero ele manteve a missa. Inclusive hoje, quem quiser ir assistir uma missa, pode assistir uma missa luterana. Quem vai para a Alemanha se surpreende que o pastor luterano ele se veste igual um padre. Mesmo no Brasil, pastores se vestem como padres e celebram culto que mais se assemelham a missas. Então Lutero não aboliu as imagens, Lutero não aboliu a missa, ele manteve todo o ritual. A doutrina dele, basicamente, é que ele negava o livre-arbítrio. João Calvino, ele nasceu em Noyon, na França. Ele é um homem muito culto, porque ele estudou com humanistas, sabia grego, era um homem muito culto. Quando foi para Genebra fica na Suíça, João Calvino fez uma reforma mais radical. Ele chamou sua igreja de presbiteriana, ou seja, não tinha bispos. Presbiteriano, você pode dizer como se fosse uma igreja só de padres. Então, ou seja, não tem um bispo para mandar. Quem manda é o conselho reunido dos presbíteros ou dos anciãos. E aí Calvino, sim, ele aboliu a missa, Calvino aboliu as imagens e Calvino foi mais além que Lutero porque ele pegou uma doutrina já antiga chamada predestinação. Então ele dividiu o mundo entre predestinados para o céu e predestinados para o inferno. Ou seja, que Deus, desde toda a eternidade, antes da criação do mundo, Deus, na sua boa vontade, ele predestinou um pouquinho de pessoas para o céu e um montão de gente para o inferno. Então, para Calvino, não importava se a pessoa era boa, se a pessoa era ética, se não era. Importa que Deus tinha predestinado e tal. E um dos sinais da predestinação era a pessoa prosperar economicamente. Então, o capitalismo, ele surge já nessa época e ele começa a crescer devido à doutrina calvinista de João Calvino, que João Calvino disse que um sinal que a pessoa era predestinada a viver com Deus para sempre depois da morte era a pessoa prosperar. E aí o capitalismo começou a crescer e os calvinistas assimilaram a doutrina econômica do capitalismo. Então, em breves palavras, deixa eu falar mais uma coisa só para finalizar mesmo de verdade. Martinho Lutero se separou da Igreja Romana em 1521, ele foi excomungado pelo Papa Leão X. Ele queria que os cristãos, a princípio, ele queria isso, que os cristãos tivessem liberdade para interpretar a Bíblia, que os cristãos tivessem a Bíblia. Então Lutero tinha 5 solas: sola fide, sola gratia, sola Christus, soli Deo. Eu falei 4 solas, né? Então, sola fides é somente a fé, só a graça, só Cristo, só Deus, só a Bíblia. A Bíblia é a única autoridade. Só que Lutero, depois, em 1525, ele não tolerou opiniões divergentes dele. Surgiram os anabatistas, que eram camponeses, queriam fazer uma reforma agrária, lutar contra os senhores feudais, e Lutero dizia que eles eram um bando de assassinos, hordas de criminosos, e Lutero mandou massacrar os camponeses. E depois Lutero criou um catecismo e ele não permitiu que pessoas divergissem do ensinamento dele. Ele que, no começo da Reforma, tinha pregado contra o Papa, ele que pregou a liberdade da Escritura, depois ele se tornou um conservador e não permitiu que se discordassem de suas doutrinas. É isso.